Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar de política. Olha só, meu amigo, você deve estar acompanhando, né? Mas Gazeta do Povo soltou uma capa aqui, muito bonita, a fotografia, né? A silhueta da presidente Dilma. TCU rejeita contas do governo Dilma e eleva risco de impeachment. Para falar sobre isso, sobre a situação política do país, que acaba cada dia mudando, está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e também nosso comentarista de política, professor Clodomiro Banvart Júnior. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, ótima noite. Obrigado, Luiz, boa noite a todos. Aliás, né, até para a gente registrar, eu quero agradecer aqui ao professor Clodomiro, que já há muito tempo vem fazendo aqui a análise da situação política do país, mesmo na época das eleições. Ele sempre vem gentilmente aqui ao programa Pauta em Debate, traduzir para a gente e para você, meu amigo, o que está acontecendo no país e o que pode acontecer. E a gente vem falando já, professor, há muito tempo sobre a situação que acontece no Palácio do Planalto, desde janeiro deste ano, com toda a situação. Nós estamos agora já entrando firme e forte para meados de outubro e a situação agora vai para essa situação. Até só para a gente registrar aqui, mais algumas matérias, né, que os jornais colocam. Olha só. Jornal de Londrina, TCU rejeita contas de Dilma Rousseff. Gazeta do Povo, TCU, também aqui, desaprova contas de Dilma, Planalto tentará anular a decisão no Supremo Tribunal Federal. E aí na Folha de Londrina, no Caderno Política, matéria da Dime Amore do Márcio Falcão, da Folha Press, Dilma é a primeira presidente a ter suas contas reprovadas no TCU. Por unanimidade, né, diz aqui a matéria, ministros do TCU consideraram que petista descumpriu a Constituição com as chamadas pedaladas fiscais no balanço de 2014. O professor já dizia que isso era, de certa forma, esperado, que o TCU poderia fazer esta leitura, que de fato aconteceu. Isso vem logo em seguida a uma reforma ministerial da presidente Dilma. Como deve estar hoje o clima no Palácio do Planalto? O clima está péssimo e a semana que está terminando, ela deixa um saldo muito negativo para a presidente Dilma. Por quê? Ela tem um espírito de enfrentamento, isso bastante manifesto já no seu primeiro mandato, e essa semana ela desafiou o quê? Ela desafiou os tribunais superiores. Ela desafiou o Tribunal de Contas da União e ela desafiou também o STF, onde ela perdeu nos dois tribunais. E dentro do Congresso Nacional foi também uma derrota bastante significativa, em duas ocasiões, que ela não consegue o quê? Reunir a base aliada para poder fazer a aprovação dos vetos colocados. Para a manutenção dos vetos. Então isso demonstra o seguinte, demonstra que a reforma ministerial feita na semana passada, ela não surtiu o efeito esperado, e também o enfrentamento da Dilma e sua equipe em relação aos tribunais superiores resultou numa perspectiva negativa. É uma derrota ampla, né, em várias frentes que o governo se colocou essa semana. De certa maneira, em relação ao Tribunal de Contas da União, deve-se registrar também que nós temos o quê? Uma derrota no Tribunal Superior Eleitoral essa semana. Por quê? Porque foi aberto, né, o andamento de uma ação de impugnação de mandato eletivo. E isso também é a primeira vez que ocorre na história do Tribunal Superior Eleitoral, né? E muito provavelmente há indicativos, né, isso não é determinante, mas que a relatoria acabe ficando com o ministro Gilmar Mendes, que é um crítico bastante incisivo do PT e da própria presidente Dilma. Então, se você soma tudo isso, foram perdas bastante significativas para a presidente Dilma, justamente numa semana que tinha todo um otimismo em relação à sua reforma ministerial. Eu quero perguntar ao professor Clodomiro Banvart Júnior, e quero que você também, minha amiga, meu amigo,
faça parte dessa pergunta. Professor Clodomiro, desde janeiro, desde a posse, até antes um pouco, até depois da reeleição, o país vem nesse conflito, né, durante o período inicial, logo no pós-eleição e também começo do ano, ainda um rescaldo da eleição com os grupos debatendo, o pessoal que apoiou Aécio forte na crítica, o pessoal do PT forte na defesa do governo de Lula, Dilma, e essa situação veio até meados do ano, mas desde o começo do ano, Dilma enfrentando dificuldades no governo, enfrentando dificuldades até para passar projetos de lei na Câmara dos Deputados, dificuldades para poder ir até os locais, né? Houve situação que ela foi hostilizada em público, seus ministros, volta e meia, são hostilizados em restaurantes, em aviões, um governo que, é claro, você pode dizer, mas isso é a chamada elite branca que está, né, como eles mesmos dizem, né, são os eles contra nós. Mas este ano para Dilma e para sua equipe é um ano para ser esquecido. Do ponto de vista presidencial, sim. Agora, acho que tudo isso resulta de uma perspectiva de falta de confiabilidade. A Dilma ela quebrou a confiabilidade com a nação, ela quebrou a confiabilidade com a sua própria base aliada e isso acabou gerando o quê? Essa ausência absoluta de credibilidade que nós estamos vendo nesses 9 meses, 10 meses aí do seu segundo mandato. E, de fato, o aprofundamento dessa crise política, ela vem sempre o quê? A reboque da crise econômica. E essa semana, com esse parecer negativo do Tribunal de Contas da União, ficou muito evidenciado, e muitos analistas econômicos estão colocando isso, que as pedaladas da presidente Dilma em parte, responsável pela crise econômica que nós estamos vivendo nesse momento. Ou seja, o governo estava gastando aquilo que ele não tinha. E esse comprometimento futuro com a dívida do país tem gerado o quê? Esse problema econômico que, lamentavelmente, a Dilma vem à televisão dizer publicamente que o governo só foi constatado depois das eleições. Então é algo realmente que, novamente, mancha a credibilidade da presidente para o enfrentamento, seja da crise política, seja da crise econômica. Quando a gente fala de pedaladas, eu até tive uma certa dificuldade para entender, me corrija se eu estiver errado. Pedalada é quando o pessoal usa artifícios contábeis ou de legislação para justificar gastos que não poderiam ter sido feitos, tendo em vista a lei de responsabilidade fiscal, que todos os governantes, seja o presidente da República, seja o prefeito da menor cidade do país, que é Borá, né? Que é o menor município do país, que é Borá, onde nasceu minha mãe, inclusive, tem 486 habitantes, até o prefeito de Borá tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal, e a presidente da República também. Ou seja, deram uma driblada na lei, entortaram a lei, puxaram para cá, né? Como dizia a Maria Lúcia Vitor Barbosa, queridíssima, a lei é dura, mas estica, né? Dura lex, sed latex. Essas pedaladas foram feitas para poder esconder, de certa forma, ou justificar o gasto excessivo para poder ganhar a reeleição? Hoje, olhando historicamente, olhando no retrovisor da história, dá para concluir dessa perspectiva. Agora é interessante porque, se a gente olhar do ponto de vista institucional, praticamente 22 anos que não havia a aprovação dessas contas dentro do próprio Congresso Nacional. E o próprio Tribunal de Contas da União não tinha um papel ativo como ele teve agora durante essa semana. Então, acho que o que nós temos ali é o seguinte, bom, se nada acontece, né, se os governos anteriores fizeram ali algumas pedaladas e nada aconteceu, e vamos fazer também. Só que o que a Dilma acabou fazendo, e pelo que ficou demonstrado, foi o quê? Pedaladas em excesso. Não é? E isso fica o quê? Fica veementemente barrado pela lei de responsabilidade fiscal. Então, se você olha na estrutura da administração pública, a União é aquela que deve o quê? Dar exemplo para os estados e municípios, sobretudo o quê? No cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E acho que nesse aspecto a presidente Dilma pecou, né? E pecou de forma o quê? De forma bastante extensiva. O aspecto positivo que talvez a gente possa colher disso é que nós estamos verificando o quê? O funcionamento das instituições. O Tribunal de Contas fez um papel muito significativo e que agora coloca o quê? Dá a bola para o Congresso Nacional também fazendo um papel bastante significativo do ponto de vista institucional. Então, acho que a crise que nós estamos vivenciando, ela tem o quê? Ela tem alertado para o quê? Para o funcionamento das nossas instituições. Nesse aspecto, é um elemento positivo. Agora, para o governo, fica novamente o quê? Um aspecto da desmoralização das suas ações frente a essas instituições e frente também à população.
Eu quero falar de impeachment, no segundo bloco a gente vai falar de impeachment, mas eu quero só dar uma arriscadinha aqui na questão do impeachment. Há quem diga, normalmente o pessoal que é simpático ao PT, que tudo isso é uma busca de elementos, busca de consistência para tirar Dilma do poder, ou seja, a oposição golpista, como eles dizem, os coxinhas, estão querendo achar algum jeito de justificar uma votação de impeachment contrária a presidente. Você acredita nisso? Luiz, eu acho que a estrutura hoje que nós temos, ela não justifica nenhuma bandeira ideológica para poder dizer nós contra eles, a direita e a esquerda. Até porque a política está funcionando o quê? Na correia do fisiologismo e do pragmatismo. A reforma ministerial da semana passada demonstra muito bem isso. Então, a questão que está implicada aqui é justamente o quê? A não conformidade da administração pública a quesitos de leis. Né? Ou seja, a própria administração não está cumprindo aquilo que é básico, que é assegurar o cumprimento da lei, sobretudo no caso aqui em questão, a lei de responsabilidade fiscal. Isso, de certa maneira, abre agora um precedente, né, numa perspectiva mais teórica, que pode servir de embasamento lá na frente para um pedido de impeachment. Né? O que nós devemos olhar também é o seguinte, bom, então por que o Tribunal de Contas não fez um trabalho mais ativo nos últimos anos? Por que o Congresso Nacional também não tinha uma preocupação da aprovação das contas do orçamento do governo federal? Então tudo isso vai deixando o quê? Vai deixando a lei de forma muito elástica, de tal forma que você dá o quê? Dá oportunidade para o governante de plantão, né, poder fazer uso, né, de expedientes não autorizados em lei, né, crendo que não terá nenhum tipo de implicação, nenhum tipo de punibilidade. O que nós estamos verificando é que, de fato, terá punibilidade, e isso é um aspecto importante e significativo, porque as instituições estão dizendo a que elas servem, para que elas vieram. E é claro, vou falar de impeachment daqui a pouquinho, mas olha, a oposição quer começar o processo de impeachment. Já tem gente fazendo conta, minha amiga, né? Tem gente fazendo conta dizendo que vai caçar Dilma até dezembro, que é o prazo, né? É o prazo todo para tramitar essa votação do TCU dentro da Câmara dos Deputados, onde vai haver, inclusive, esse embate. Agora, cá para nós, o professor Clodomiro, o governo não consegue manter os vetos da presidente na Câmara dos Deputados, mesmo depois de dar os cargos que o PMDB queria, mesmo depois de acalmar a base com uma série de concessões, e ainda assim não consegue reunir a maioria para manter os vetos, que, aliás, diga-se de passagem, alguns deles, inclusive, necessários. Não é possível, no meu ponto de vista, nada contra quem trabalha no judiciário, dar 78% de aumento para quem trabalha no judiciário, em detrimento da sociedade como um todo. Mas a presidente não consegue fazer isso. Vai ter maioria para derrubar o parecer do TCU dentro da Câmara? Eu acho que essas duas tentativas de votação da manutenção dos vetos essa semana é um demonstrativo de que a reforma ministerial falhou na tentativa de rearticulação da base aliada do governo. Eu creio que, olhando num espectro mais geral, a reforma ministerial dessa semana retrasada, ela recoloca o país no ano de 2006, que foi justamente no momento que o Lula teve que fazer o quê? Fazer um conchavo com o próprio PMDB. Muitos analistas dizem que naquele momento nós tínhamos de um lado o personalismo do Lula aliado com o quê? Com o pragmatismo do PMDB. E isso foi o quê? Levado adiante até agora. Só que isso funcionou no período de bonança, mas não está funcionando no período de crise. Até porque hoje o PMDB tem um olhar no TCU, mas também tem um olhar muito especial voltado para o Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? A ação de impugnação de mandato eletivo proposto ali pelo PSDB abarca também o quê? O vice-presidente. É a impugnação do mandato dos dois, presidente e vice. Então, muito provavelmente, há uma tendência do PMDB o quê? Voltar a sua atenção agora para o Tribunal de Contas e, muito provavelmente, apoiando aí o impeachment antes que ele venha perder o mandato lá no Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo com o professor Clodomiro Banvatti Júnior aqui no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável?
A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, que é o nosso comentarista oficial de política aqui do Pauta em Debate. E não ganha nada para isso não, viu, minha amiga? Eles vêm aqui gentilmente, mas é o nosso comentarista porque sabe muito dessa área e faz uma análise extremamente importante para você até começar a se balizar do que está acontecendo. Professor, eu vi aqui, enquanto no nosso intervalo, eu estava vendo aqui um box que a gente chama, no caderno da Folha da Gazeta do Povo, e a Dilma, o Giovanni mostra aqui, esse cantinho aqui, Giovanni, faz favor. Olha só, Dilma dizendo que interesse das pessoas, do país, perdão, devem estar acima dos pessoais. Será que ela falou isso para o pessoal que roubou a Petrobras? Agora, é interessante que, no fundo, tem um aspecto de verdade nisso, né? E é algo que não se verifica dentro do nosso sistema político. Eu tenho analisado da seguinte perspectiva. Se a gente olhar o processo de redemocratização no Brasil, nós fizemos o quê? Nós conseguimos incluir dentro da nossa Constituição várias perspectivas que conseguiu ter uma abrangência a vários grupos e movimentos. Significa o quê? Que a partir de então a democracia ela passa a funcionar não com bandeiras ideológicas definidas. Não teve um grupo da esquerda ou da direita que está plenamente ali responsabilizado pela governabilidade. Na verdade, nós passamos a administrar o sistema político com base no centro-direita ou centro-esquerda. E se você olha, quem que é o centro que comandou todo esse processo? O próprio PMDB, né? E o PMDB, ele está passando ileso de uma avaliação, de uma autocrítica da própria sociedade, do papel que ele teve de corresponsabilidade nos governos, seja de centro-esquerda ou centro-direita. Então, nós não tivemos nessa perspectiva, ao longo desses últimos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, uma preocupação com o país. Nós tivemos sim uma preocupação, uma política rasteira de cargos, de loteamento, né? E que não necessariamente consegue pensar o quê? O país a longo prazo. E nesse momento de crise, novamente,
né? A reforma ministerial da semana passada, ela evidencia muito isso. Né? É o pragmatismo, é o fisiologismo que está o quê? Servindo de lubrificante nas engrenagens do sistema político. E não propriamente o quê? Um pensar em relação ao futuro do país no médio e longo prazo. Olha, falando do PMDB, eu também peguei aqui uma manchete do Jornal de Londrina, né? Olha só. Para a maioria dos deputados, fazendo menção aqui aos deputados federais do Paraná, Cunha deve sair se houver provas. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é acusado de ter contas na Suíça, ter omitido isso. Aliás, o Ministério Público da Suíça já comprovou que ele tinha conta sim na Suíça e, segundo o laudo, fechou essas contas dias antes da Operação Lava Jato. O Cunha era tido, no primeiro momento, como quase que um herói, né, do enfrentamento ao governo de Dilma. Fez um papel aí de enfrentamento, foi para a oposição sozinho, ficou como sendo até o elo de ligação, rivalizando com Michel Temer e com Renan Calheiros, o elo de ligação do PMDB com a sociedade. Enquanto Temer e Renan com o Palácio do Planalto, ele com a sociedade. Esta mancha acaba por abater o voo do Eduardo Cunha? Eu vejo que ele sai muito enfraquecido de toda a situação no qual ele está envolvido. É interessante que no começo do ano, quando ele assume a presidência da Câmara, ele tem um discurso de recolocação da autonomia do Congresso frente ao Executivo. Isso, de certa maneira, era positivo. Agora, todo o enfrentamento que ele faz durante o primeiro semestre e depois indo para a oposição, ele acaba o quê? Ele acaba se desidratando do ponto de vista interno do próprio PMDB e agora com essas denúncias trazidas aí pelo Ministério Público, né? Então ele está cada vez mais abatido do ponto de vista pessoal. Agora, nós não podemos perder de vista que ele tem o quê? Um poder muito grande dentro de grupos da Câmara Federal. Esse esvaziamento, essa semana, nas duas tentativas de votar a manutenção dos vetos da presidente, foi uma articulação do Eduardo Cunha. Então há uma demonstração do quê? Que ele tem força política dentro da Câmara. Ainda que o Planalto olha, vamos enfraquecê-lo, ele está cada vez mais desidratado do ponto de vista pessoal, ele tem o quê? Ele tem uma força política interna e isso acaba o quê? Acaba inviabilizando qualquer tentativa de o Planalto fazer aí uma leitura positiva de rearticulação da sua própria base. Ou seja, de tomar conta da Câmara dos Deputados de novo. Eu vejo que terá muita dificuldade de tomar conta novamente. Por quê? Porque ainda que ele saia da presidência, ele não vai querer perder o seu mandato. E ele tem o quê? Ele tem uma força política interna muito grande no sentido da manutenção do seu próprio mandato, até onde for possível. E aí a minha comadre Mariana fica perguntando para mim, né, aqui no ponto, fala assim, mas César, então, aí o Eduardo Cunha fala mal da Dilma, brinca com a Dilma, aí o pessoal do PT, vamos colocar aqui entre aspas, né, acha essa questão dele, vai lá investigar a Polícia Federal e coisas do gênero, e enquanto isso o PMDB, que não é o do Eduardo Cunha, o outro PMDB, pede mais cargos no governo, enfim, enquanto partidos e lideranças partidárias ou que têm cargos a nível nacional estão aí nessa briga desde o dia 1º de janeiro, o povo sofre nas ruas. O povo, o professor Clodomiro, está pagando a conta de luz mais alta, os combustíveis não param de subir, o desemprego já começa a bater a porta das famílias brasileiras, e isso não é só nas montadoras de veículos, já começa as pequenas empresas a terem dificuldade, o dólar dispara, enfim. Como conviver, como que a gente pode ter essa leitura, a dona de casa, o trabalhador que chega em casa cansado depois da sua jornada de trabalho, ele chega em casa, ele liga o telejornal e vê a briga do Eduardo Cunha com a Dilma, dos ministros do PMDB, essa briga toda envolvendo tribunais superiores, e ele fala, então, enquanto essa tigrada fica brigando, né, eu estou me ralando. É mais ou menos isso? Eu acho que o primeiro aspecto que nós, cidadãos comuns, devemos olhar disso, e aí eu coloco uma perspectiva otimista, é um caráter pedagógico. Nós, população, devemos cada vez mais ter uma atenção muito grande em relação à política. Por quê? Porque a política é instrumento que vai o quê? Que vai aferir as mudanças para o bem ou para o mal dentro da própria sociedade. Então, se nós temos benefícios ou malefícios, ele muitas vezes é resultado de decisões políticas. Então, a política afeta a nossa vida e, portanto, é fundamental que nós tenhamos uma participação em relação ao contexto político. Por outro lado, ainda que nós estejamos pagando uma conta alta em relação a um desastre, do meu ponto de vista, político e econômico no país,
nós precisamos avaliar o seguinte: há uma sinalização muito significativa de que as instituições estão funcionando. Veja, toda essa briga que está dentro do Congresso Nacional, no Planalto, essa briga rasteira no quintal da casa desses políticos, digamos assim, ela está o quê? Ela está condicionada hoje a investigações da Polícia Federal, Ministério Público, denúncia no Supremo Tribunal Federal, enfim, há um funcionamento das instituições. E isso é muito saudável, por quê? Porque nós podemos passar a limpo essa situação lamentável que tem mostrado o quê? O seu esgotamento. Ou seja, isso não é mais aceitável, esse modelo político que nós temos aí não é mais aceitável e ele também não dá mais conta de resolver as demandas da própria sociedade. Quer dizer, aquele tempo onde os milicos ligavam para o juiz e falavam, fica quieto, e tem gente que, honestamente, eu não sei como, mas que ainda perde esse tempo de volta. Então, o tempo do cala-boca já acabou. Esse tempo acabou, nós estamos vendo que as instituições estão funcionando, né? Olha a Operação Lava Jato. Você não tem mais o quê? Você não tem mais uma vinculação de apoderamento externo sobre a própria operação. Nenhum político, pelo que nós temos observado, tem esse apoderamento. E veja, um aspecto que pode ilustrar isso é o seguinte: a decisão que sai da primeira instância do juiz Moro em Curitiba acaba sendo o quê? Confirmada pelo tribunal e depois é confirmada pelo STJ e é confirmada também, na grande maioria, pelo STF. Então há uma integração institucional que você começa a perceber que não há o aparelhamento político, sobretudo dos tribunais superiores. E isso é importante. Acho que isso é o aspecto positivo que nós vamos colher de forma bastante emblemática da crise que nós estamos atravessando nesse momento. Enquanto isso, temos que pagar a conta. Enquanto isso, nós vamos pagar a conta. Por quê? Porque o que está fora do prumo é a economia. E a economia só vai voltar ao prumo na medida que nós tivermos o quê? Uma decisão política eficaz. E até o momento, essa briga de vizinhos que nós temos dentro do Congresso Nacional e o Planalto, está muito mais focado na questão do impeachment, do possível impeachment, do que propriamente com que a resolução rápida da crise econômica. Veja, se nós adentrarmos numa questão aí de um processo de impeachment, isso não vai ser, do meu ponto de vista, tão rápido como se imagina. Porque nós temos aí uns 70 dias para a análise que deve ser feita dessa decisão do Tribunal Superior, Tribunal de Contas da União, dentro da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. E isso depois vai para votação, mas não tem uma data definida para colocar isso em votação. Isso vai ficar a cargo do Renan Calheiros. E como você disse anteriormente, hoje ele está mais aliado a Dilma do que propriamente a ala contrária a Dilma dentro do próprio PMDB. Então, nós teremos aí o quê? Um contingenciamento temporal que nós não sabemos quando isso pode entrar na pauta da decisão pelo próprio Congresso. Falando um pouquinho do impeachment, da possibilidade do impeachment, primeiro, você acredita que é possível ela ser cassada por impeachment? Olha, isso depende de construções jurídicas que virão balizadas agora por esse primeiro posicionamento aí desse parecer do Tribunal de Contas da União. Abre sim uma brecha. Por quê? Porque isso pode ser lido juridicamente como crime de responsabilidade. E se for lido nessa perspectiva e acatado pelo Congresso, você tem um caminho que poderia desencadear o impeachment. A outra do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que você tem várias perspectivas como tendências possíveis. O que vai, de fato, prosperar é a construção jurídica das teses e também a questão da participação da população. Quer dizer, e os interesses de deputados, senadores, na hora de votar. Isso com toda certeza, né? Agora, por uma realidade como a nossa, em que a presidente tem popularidade na faixa de 8%, né? É muito provável, muito tranquilo que os deputados estejam no barco oposto, né? Ou seja, vão jogar com a sociedade. Vão jogar com a sociedade, com certeza. Para a gente até encerrar esse bate-papo, quero dizer para você, meu amigo, e também perguntar ao professor Clodomiro, é inevitável o parâmetro de comparação com Collor de Mello, né? Que foi eleito em 89 e depois cassado, renunciou, mas foi cassado e depois até agora absolvido. Collor, num dado momento, isolado no poder, acaba saindo, acaba renunciando. E ficou emblemática aquela imagem dele saindo, né, pela porta dos fundos do palácio. Collor não tinha militância, tinha um partido fake, que foi feito só para disputar a eleição, e não tinha um grupo político. O PT tem uma militância forte, tem muito forte, tem um grupo bastante estruturado. Dá para comparar Dilma com Collor ou Dilma não será um novo Collor? Eu acho que comentei isso num programa anterior, que temos 3 elementos que vinculam os dois, né? A questão da ausência de base aliada, uma crise ética no executivo e também uma crise econômica. São 3 elementos que estão presentes no mesmo cenário agora.
A questão da militância é algo que não tinha lá no Collor. Você tem, de fato, um partido com maior credibilidade que é o PT. Agora, eu acho que tem na Dilma uma coisa que não teve lá atrás, de forma muito emblemática, que é a perda da confiança, a perda da credibilidade. Né? Acho que a restituição da credibilidade por parte do PT e da própria Dilma, nessa altura do campeonato, é algo bastante difícil. E isso acaba depondo contra a própria Dilma. Passaria, por exemplo, a reestruturação dessa credibilidade do PT, passaria por Dilma renunciar, por exemplo? Eu não sei se a renúncia asseguraria a credibilidade do PT, mas isso talvez seria positivo para o PT, porque jogaria imediatamente o PT na oposição e ainda com um discurso golpista, que é o que eles gostam de fazer, eles fazem com bastante propriedade, ou seja, estar no discurso de oposição. Né? Isso poderia, alguns estão apontando essa perspectiva, que seria um caminho bastante interessante para a volta do Lula em 2018. Quer dizer, a Dilma seria sacrificada, né, iria para o sacrifício para salvar o partido e a possibilidade de voltar ao poder. É uma leitura possível, né? É uma leitura que, do meu ponto de vista, beneficiaria o Lula, mais o Lula. Tá certo. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvatti Júnior aqui no Pauta em Debate. Aliás, é sempre muito gostoso aprender com a sua análise. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Obrigado, Luiz. Uma boa noite a você e boa noite a todos. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e olha, espero que você, meu amigo, e você, minha amiga, tenha gostado do bate-papo, da nossa entrevista com o professor Clodomiro Banvatti Júnior, sempre trazendo a perspectiva acadêmica, a perspectiva de quem está de fora, né, da questão partidária, da questão de candidaturas e mostrando o que pode acontecer. Na verdade, o país, a leitura que a gente acaba tendo, que o país está num momento muito delicado, porque além da crise institucional, a crise política, melhor dizendo, existe a crise econômica. As instituições, como disse o professor Clodomiro, acabam funcionando muito bem.
A Polícia Federal mantém a sua credibilidade, o Judiciário mantém a sua credibilidade, o Ministério Público, de uma maneira geral, também mantém a sua credibilidade e acabam trabalhando em defesa da sociedade. Quem não tem credibilidade no país ainda são alguns políticos, uma parte deles sim tem, mas uma parte não, e quem muitas vezes está no poder acaba galgando o poder através do seu voto, mas não faz aquilo que havia se comprometido. Eu quero lembrar você que uma situação que sempre me chama a atenção é sobre a verdade daquilo que é colocado em campanhas eleitorais. Ou seja, no fundo, qual é a raiz do problema que nós estamos vivendo no país hoje, a meu ver? A questão exatamente daquilo que foi falado em campanha pela presidente Dilma, por sua equipe, em relação à economia e em relação aos gastos do governo. Ela sempre defendeu os gastos, sempre disse que a economia estava muito bem. Em momento algum admitiu que a economia ia mal e que poderíamos passar um 2015 como estamos passando, com recessão, com inflação mais alta e com preços altos de tarifas públicas. Todos os economistas questionavam a decisão de segurar o preço da gasolina. A presidente Dilma e sua equipe, não, estamos fazendo o bem. Todos questionavam a questão artificial de manter a energia mais barata. E ela respondia que os críticos queriam aumentar o preço da energia e que isso não ia acontecer, né? Todos criticavam quando ela falava que não iria mexer na questão das leis trabalhistas. Ela dizia, nem que a vaca tussa, a vaca tossiu. E você viu até o dinheiro das viúvas sendo aí expoliado. Então, o que chama a minha atenção é justamente essa questão. Nós estamos pagando um preço por algumas mentiras. E mentiras que foram ditas exaustivamente e pareceram verdade para a maioria do eleitorado, né? Então a maioria se convenceu que aquilo que o presidente falava era verdade. E não era. E agora pagamos o preço. Isso é para a gente aprender a olhar com muito olhar bem crítico para os nossos políticos, para os nossos candidatos, para aqueles que realmente falam a verdade e aqueles que não falam a verdade. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.